Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao LIP. Hoje vamos falar sobre toxina botulínica. Eu sou Laís, médica cirurgia geral, residente de cirurgia plástica. Meu nome é Paula Caeiro, sou médica dermatologista e hoje o assunto tá imperdível. A gente vai falar do principal procedimento estético realizado nos consultórios médicos, queridinho, né, Laís? Queridinho dos nossos consultórios, que é o nosso queridinho Botox. Ele tá aqui com a gente vai tirar as principais dúvidas em relação a esse procedimento. Sim, é o carro-chefe, né, dos consultórios dos procedimentos estéticos. Paula, explica pra gente como que surgiu o Botox, de onde que as pessoas tiveram a ideia, como que foi? A história do Botox, ela é muito, muito interessante, assim, a história da medicina tem coisas muito interessantes, né? E o Botox, realmente, o nome oficial dele, né, toxina botulínica, as pessoas conhecem como fazer Botox, né? Mas o que é o Botox? Botox é uma marca, né, o nome de uma marca. A toxina botulínica, ela é sim uma toxina, é uma substância produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, né? E que, inclusive, causa uma doença grave, que causa paralisia da musculatura, né? Por isso pode levar até a morte quando faz a paralisia da musculatura respiratória, né? Então, geralmente pega-se o botulismo através da ingestão, né? De você comer um alimento contaminado com essa bactéria. Essa bactéria vai produzir essa toxina dentro do seu corpo e vai causar essa paralisia. Pois bem, começaram aí a surgir alguns questionamentos, né? Será que se a gente conseguir depurar essa toxina, pegar essa toxina e utilizar para doenças que fazem contração muscular involuntária, será que a gente não conseguiria paralisar esses músculos, né? Existem algumas doenças que a pessoa contrai a musculatura sem ela querer fazer essa contração, é involuntária. Então, eles uniram ali duas coisas. A toxina botulínica injetada no músculo que não para de contrair. Né? Tiveram ótimos resultados, isso desde os anos 80, que começaram esses estudos, e é usado até os dias de hoje, né, para essas doenças. Dentro desse grupo de doenças, existe uma em específico que chama blefaroespasmo, né, que é a contração involuntária da pálpebra, né? Então, um oftalmologista, um santo na terra, surgiu com a ideia de, bom, se é usado em grupamentos musculares, vamos usar para a pálpebra também, né? Então, foi injetada a toxina na pálpebra para a correção do blefaroespasmo, essa contração da pálpebra, com ótimos resultados, tanto para a doença em si, quanto para a melhora das rugas, né? Ele notou como se fosse um efeito colateral, né? Que efeito colateral maravilhoso. Sim. O desaparecimento das rugas, né? Daqui, os famosos pés de galinha, né? E a partir daí começou, assim, uma série de estudos científicos, né? Daí para o uso estético, realmente, da toxina, né? Então, é sim uma toxina, só que o nosso corpo ele consegue metabolizar, né? Essa toxina. E a gente usa doses muito baixas da toxina nesses grupamentos musculares do rosto, né? Quando é usado para contrações musculares de grandes grupamentos musculares, acaba sendo uma quantidade muito maior, né? Então, por isso que a gente tem segurança do nosso botoquinho, a gente tem segurança porque sabe que é uma quantidade que é considerada uma quantidade pequena, né? E o Botox, a maioria das pessoas que vão procurar a gente no consultório vai fazer aqui no terço superior. Conta pra gente como que músculos que bloqueia, para quais queixas ele é indicado. O Botox do terço superior realmente é aí o carro-chefe ali. O fazer Botox, geralmente as pessoas querem dizer realmente fazer Botox no terço superior. Terço superior, pra quem não sabe, é isso aqui. Daqui pra cima, esse seja considerado terço superior. Então, a gente consegue bloquear a contração dessa musculatura, que geralmente é uma musculatura, a testa, a glabela, que é essas ruguinhas daqui, os pezinhos de galinha e as ruguinhas aqui que aparecem no cantinho do nariz. Então, vou mostrar aqui algumas imagens. Coloca pra mim no tablet. Ó, peguei algumas fotos de expressões faciais para mostrar. Então, vamos lá, ó. Essas são as rugas do músculo frontal, tá certo? Essas ruguinhas que aparecem quando a gente se expressa, quando a gente levanta a testa, né? Aquela cara de susto. A glabela, né? Essas ruguinhas aqui do bravo, né? Deixa eu ver, pegar outras. Olha aqui, ó.
a expressão de brava da moça. Existem vários padrões de contração, né? Mas essa daqui, tudo isso aqui se chama glabela, né? Então, a gente analisa toda a fronte, a glabela e o cantinho dos olhos, os pés de galinha. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é como que a gente consegue manter a expressão facial mesmo com Botox. Olha só, Sim. Não dá pra ver que ela tá brava? Não precisa fazer a ruga, né? Exatamente. Pra ter expressão. Exatamente. Inclusive, tem uma foto que eu quero mostrar aqui, um meme que surgiu, mas bombou aí Esse eu vi. na época da Copa, que foi 2 expressões de tristeza, né? Com Botox e sem Botox, né? Então, olha só o quanto que quando a gente se expressa, a emoção, né? Quando bate forte, como que faz muita ruga, né? Sim. Enquanto que, quando a gente tá com Botox, a gente não perde a expressão. Dá pra ver que ele tá triste, que ele tá sofrendo, mas sem sem informação das rugas mesmo. Principalmente pacientes homens têm muito medo de não ficar natural, né? De ficar aquela testa congelada, de cair o músculo e ficar como se fosse um gordinho aqui. Qual que é a relação da naturalidade do Botox com a durabilidade? Que também tem muito paciente homem que fala que malha bastante, fala que não dura tanto o Botox. Qual que é essa relação? Tem uma relação direta ali na quantidade que é colocado em cada músculo pela duração, né? Quando é colocado uma quantidade maior número de unidades por músculo, tá? Isso, claro, tem que ser analisado e cada pessoa vai ter uma força de contração, né? Então, é analisado individualmente. Mas a gente tenta colocar uma quantidade que seja uma quantidade boa, uma quantidade que a gente tende para mais, tá? No começo, fica um pouco congelado, tá? É normal. Isso aí, a gente tem que explicar, o paciente tem que entender. Porque tem gente que não gosta dessa sensação de congelamento, né? Mas, se a gente quer ter uma durabilidade, a gente precisa aumentar o número de unidades, fazer uma dose boa para durar um pouco mais. Existe o tratamento, por exemplo, microbotox, né? Que é uma aplicação um pouco mais superficial. É quase um intradérmico, né? O microbotox. Exatamente. É intradérmico e você quer bloquear só as fibras mais superficiais do músculo e quer deixar a profundidade do músculo contraindo. Ou seja, a pessoa ela continua movimentando a musculatura mais profunda, então ela mantém toda a movimentação sem a formação de rugas, porém dura menos, bem menos, assim, cerca de 2 meses. A tendência atual é as pessoas buscarem mais por naturalidade, né? Como que é isso no seu consultório? Os pacientes querem aquele efeito de botox mesmo? Porque eu já tive paciente que falou, eu quero ficar com cara de botox, quero aquela sobrancelha bem arqueada, não me importa de ficar com cara de botox. E tem paciente que fala, não quero ficar com cara de botox, quero que fique super natural, quero continuar tendo expressão, não tem problema ficar uma ruguinha ou outra. Como que é isso no seu consultório? Eu percebo que, assim, as pacientes mais jovens, geralmente elas querem uma durabilidade maior. Então, elas querem um resultado mais congelado mesmo. Que eu sou super a favor, sabe? Quando a pessoa não tem nenhum tipo de flacidez na testa, na pálpebra superior ou aqui no cantinho dos olhos, ela tolera uma quantidade maior de toxina mesmo, tá? Agora, o problema é quando chega uma pessoa, assim, idosa ou ali um pouco mais velha, ou às vezes que nem não tem lá seus 50 e poucos anos, mas que nunca fez nenhum tipo de tratamento, uma pessoa que já tem uma pálpebra um pouco caída, já tem uma flacidez aqui no cantinho dos olhos, e ela quer um resultado muito forte do Botox. Isso daí é complicado, a gente tem que negociar com a paciente. Porque às vezes ficam umas ruguinhas aqui, né? Quando a paciente já tem flacidez e ela quer arquear muito a sobrancelha, ela faz assim, aí aqui na testa não fica com ruga, porque tá bloqueado, e quando ela levanta a sobrancelha, formam várias ruguinhas aqui. Essas ruguinhas ali, elas são complicadas, até nas pacientes jovens. Então, o que acontece no arqueamento das sobrancelhas? Como que a gente faz qual que é a técnica? Para arquear a sobrancelha, a gente precisa que o paciente tenha uma musculatura lateral aqui forte, né? A gente precisa que essa parte mais lateral, ela eleve, porque assim, o Botox, ele consegue bloquear o músculo, paralisar. Eu não consigo dar força para um músculo que não tem. Então, como que a gente consegue fazer esse efeito, né? De deixar o músculo, dar força ao músculo? A gente bloqueia aquilo que puxa para baixo
e deixa a parte da musculatura livre para contrair. E outra coisa que também ajuda é bloquear o músculo do lado dele, né? Então, essa parte central da testa a gente bloqueia com uma quantidade boa de unidades e essa parte mais lateral fica sem a toxina. Ou seja, a musculatura do paciente que vai puxar para cima. Então, de repente, se o paciente não tem uma força de contração lateral, não adianta. Ele não vai conseguir. Sim. Por outro lado, se ele tem uma força muito forte, aí aqueles resultados mais bizarros. Sim, fica aquela cara demoníaca até, né? Com a pessoa com a sobrancelha muito, muito elevada. E o Botox pra... Bom, tô lendo aqui nosso script, porque a sobrancelha a gente já falou. Botox de terço inferior, que eu amo. Eu sei que você não gosta tanto. Vamos falar sobre isso. Não, eu adoro. Queridíssimo. O que acontece? O platisma, ele é o músculo que puxa o nosso rosto para baixo, né? Ele é um músculo bem fininho, como se fosse um papelzinho, certo? Ele recobre toda a musculatura do pescoço. Insere bem aqui, assim, né? Isso. É que faz aquele jaw. Exato. Ele fica puxando para baixo e ao longo dos anos, ele vai... Só deixa eu explicar o que é jaw. Ah, claro. É como se fica... Sabe aquele... O bulldogzinho, né? Que chamam. Que fica aquela bolsinha bem aqui, assim. Exatamente. A gente tem que falar, a gente tá tentando falar em termos, coisa fácil de entender, né, para todo mundo entender essa conversa, né? Então, fica puxando ali ao longo dos anos o rosto para baixo. Então, contribui também na formação do bulldog, né? E outra coisa é essa formação da papada também, né? Imagina, tá o tempo inteiro puxando para baixo, puxando para baixo. E também as bandas platismais, né? Que é essa que forma, muitas vezes a gente se incomoda nas fotos, né? Então, a gente pode fazer o Botox em todo o contorno da mandíbula, desde aqui do músculo que abaixa o cantinho da boca. Existe um músculo que o nome dele chama músculo depressor do ângulo da boca. Então, ele faz exatamente essa contração aqui, ó. Quando a gente faz Botox nele, a gente consegue elevar um pouquinho. Depende muito da avaliação do paciente, né? Se ele tem uma contração forte, uma contração fraca. Mas ajuda a diminuir esse sorrisinho triste, sabe? O cantinho virado para baixo. E no contorno e nas bandas platismais, para quem tem indicação, né? Então, é um tratamento que ele eleva o terço superior. Antigamente, a técnica era chamada de Nefertiti. Na verdade, não. Antigamente, não. Existe essa técnica que ela é já bastante consagrada, que é... Nefertiti era uma deusa... Não sei se era deusa. Não sei se era deusa. Eu vou até pegar a imagem dela aqui para colocar. Porque falando assim, efeito Nefertiti, acho que fica difícil de entender. Inclusive, tá com internet o tablet, prima. Se quiser colocar aí no tablet, Nefertiti. É que a tela do meu celular, sabe quando começa a cair no chão, quebrar e fica tudo rachado? A minha tá tudo descolada, não vai dar pra ver. Então, e daí por quê? Alonga o pescoço. É uma sensação de um pescoço mais alongado e de um rosto mais... de um contorno mais marcado. Então, valoriza bastante o contorno da mandíbula. Eu particularmente gosto muito, mas uma ressalva que eu faço é que, assim, não adianta colocar pouco produto, né? Eu gosto muito de fazer Botox no meu terço inferior, mas eu coloco em torno de umas 50 unidades aí pra mais, porque o platismo é um músculo grande, então para bloquear todo ele, tem que ir bastante produto. E a gente começa desde aqui, e eu faço aqui, né, prima, numa setter. Ela que faz meu Botox, então eu faço, às vezes ela faz, mas ela sabe. Então eu bloqueio aqui, porque eu tenho bruxismo, bloqueio aqui, que é a inserção do platisma, faço aqui do abaixador do ângulo, da boca, porque o meu é tão hipertrofiado que eu chego a ficar com umas bolinhas mesmo aqui. Sabe quem tem essas bolinhas também? Aquele que comprou o Twitter, Elon Musk. Ah, Elon Musk. Até a gente pode mostrar uma foto pra vocês depois. Ele faz muito assim. E daí fica aquelas bolinhas aqui. E essas bolinhas é o abaixador do ângulo da boca, que dá pra bloquear. Coloca 1, 2 unidades. Eu adoro fazer isso. Tem risco de ficar assimetria. Acho que a gente sempre tem que falar pro paciente, porque senão ele começa a falar um pouquinho torto e fica com medo que é outra coisa. Mas não, e se ficar alguma assimetria, é só retocar. Super simples. E queixo eu gosto de fazer também, quando a gente faz assim... Aquela celulite de aquela queixo. Aquela celulitezinha, assim, eu gosto de fazer também. E platisma, que o meu é todo bloqueado. E eu acho que dá uma relaxada mesmo aqui no terço inferior, sabe? Aqui, ó, fica muito mais desenhado. Quem tem aqui super desenhado são as Kardashians, todas elas. Mas aqui, todas trabalhadas, nossa, assim. Nossa, virada em Botox. E aqui, assim, eu acho que dá bem esse efeito aqui. Aqui na papada, não, né? Parece que sobe, né? Isso daqui é como se...
fio, né, prima? Aqui. Tô louco pra fazer um fio. Mas enfim, Deixa eu vamos mostrar lá. a Nefertiti, ó. Esse aqui é o busto da Nefertiti, foi uma rainha. Rainha do Egito Antigo. Então, tá vendo assim? Tem esse busto que é muito famoso, que é, tá vendo? O pescoço alongado, tá vendo? O terço inferior é bem valorizado. Então, Sim. por isso que essa técnica ganhou esse nome. O Botox no pescoço. Mostra a foto do Elon Musk. Vamos também, lá ver. Pra gente ver o abaixador. Mas não é tão popular, viu? É muito difícil alguma paciente chegar no consultório e falar: ai, vim aqui porque eu quero fazer botox no terço inferior. Alguém já pediu pra você, Tá precisando prima? mesmo de um botox, Elon Musk. Deixa eu ver. Tá vendo esse... Cadê a caneta? Mostra a canetinha, prima. Ó, bem aí. Essas bolinhas que tem bem embaixo da boca. E você vê que a boca dele, ela é angulada um pouquinho pra baixo, de tão hipertrofiado que é esse músculo dele. E o ideal da boca é ela tá assim ou pra cima, nunca pra baixo. É isso aí, a gente tá indicando botox para as pessoas agora. Elon Musk, inclusive, se quiser fazer botox... Passa lá no consultório. E alguém já chegou no teu consultório falando: oi, Paula, vim aqui porque eu quero fazer botox no terço inferior. Ó, algumas pessoas sabem, conhecem, já fizeram, sim, mas é bem difícil. Geralmente difícil, a né? gente oferece, e daí sim a paciente às vezes fica até fiel ao procedimento. Mas na maioria das vezes é realmente a pessoa chega com a queixa, chega com um incômodo e a gente que oferece. Sim. É porque vai muito produto, né? É isso que eu tava... Ainda mais se a pessoa for fazer masseter também pra bruxismo, vai bastante produto. Daí já é outro assunto, né? Do masseter. Do terço inferior, vai mais ou menos a mesma quantidade do terço superior. Então, é vezes 2, né? Double. E no masseter, como que você indica? No masseter... Pra mim, você indicou. Você indicou pra mim. No masseter é o seguinte, a indicação clássica é pessoas que têm bruxismo, né? Então, elas usam esse músculo em excesso e ele, às vezes, chega até a ficar hipertrofiado. O meu é bem hipertrofiado. E eu tô sem o botox no masseter, então dá pra mostrar. Tá vendo esse... Aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Então, quando a gente faz, ele diminui e parece que afina o rosto, né? Sim, afina mesmo. Assim, a gente consegue comparar nas fotos e tem um resultado muito legal de afinamento do rosto. O meu afinou. E existe o uso estético também, que a gente diz assim, não necessariamente quando a pessoa pode não ter bruxismo, mas quando ela tem uma certa hipertrofia, mesmo sem ter... Hipertrofia que é dela mesmo, assim. Sem ter bruxismo, também dá pra fazer. Aí sim a gente consegue fazer uma quantidade um pouco menor, que aqui vai a unidade também. Vai mais ou menos a mesma quantidade do terço superior, vai no masseter. Então, já, se for fazer tudo, já é 3x da quantidade de unidades. Porque caro, também, gente, não adianta fazer e colocar pouca dose. Não adianta nada. Não adianta. Pode até ter um resultado, mas vai ser transitório. Vai ser insatisfatório, porque vai durar pouco, né? Então... E outra coisa que eu ia falar, prima, antes da gente passar pro próximo tópico. Dói a aplicação de botox? É com anestesia local, com anestesia tópica, sem anestesia? Como que é? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a seringuinha, o exemplar. Eu tenho certeza que nem vai pegar na câmera de tão fina que é essa agulha, tá? É um procedimento injetável. Mostra a agulhinha, prima. Então, vamos lá. Fecha aqui na do tablet. Vou colocar o tablet. Coloca o tablet que daí atrás. ele ajuda. Eu não sei se vai dar pra ver a agulha, muito pequena. É muito minúsculo. Faz assim com a mão, porque às vezes... Blogueira de maquiagem. Ih, não tá pior. Assim tá dando pra ver melhor. É isso, gente, ó. É desse tamanho. É muito fina, tá? É um procedimento injetável. A agulhinha é bem pequenininha, é bem fininha. Por quê? Porque os músculos, eles são superficiais, né? Não são profundos, né? E se a gente aprofunda a agulha, chega no músculo. Então, ele vem, comercialmente, vem um pozinho dentro de um frasco, tá certo? Que, na maioria das vezes, precisa ser refrigerado, depende da marca. Então, tem que ser conservado em geladeira. A diluição é feita pelo médico, ou seja, o médico vem, pega soro fisiológico, pega estéreo, coloca dentro da toxina. Pronto, está diluído. Quando vai fazer o procedimento ali, ele pega a toxina, que já está diluída, e injeta no paciente. Esse é o procedimento. O que a gente faz para diminuir a dor, né? Por quê? Porque é injetável, né? A gente usa
anestésico tópico, ou seja, pomada ou spray, né? Espera alguns minutos, né? Não adianta passar e logo começar a fazer, que é o que muitos aplicadores aí fazem. Alguns minutos são 30 minutos, tá? Não é tipo 5 minutinhos, não. Então você tem que programar ali um tempo pra falar, não, vamos esperar um pouquinho pra Exatamente. ser mais tolerável, ser mais suportável, né? Outra coisa que eu uso bastante, deixei até aqui do lado, ó, é o quê? A anestesia vibratória, né? Então, Isso é esse bem aqui legal. é um dispositivo que vibra, a gente coloca perto de onde a gente vai aplicar a toxina e engana as terminações nervosas, né? Então, somando ali essas técnicas, é um procedimento bem tolerável. Outra coisa é a qualidade do material que você está usando. Qualidade da seringuinha, da agulha. E qualidade do anestésico também, porque uma coisa é você usar uma Dermomax, outra coisa é você usar um genérico. Exatamente. Dermomax é a marca do anestésico tópico que eu considero bem boa, que a Paula usa também. Eu uso também. Tenho gostado bastante em spray também, que daí... É verdade, você me deu essa dica. O spray, ele é até mais concentrado, ele chega a ser lidocaína a 10%. Que legal. Dermomax acho que é 4, né? 4%. Então, é bem legal, tenho usado bastante. Mas aí depende da região, né? Por exemplo, aqui na pálpebra inferior, ou mesmo para fazer a toxina, que dá para fazer, ou para fazer o fio de PDO, eu prefiro em creme, porque senão aqui é uma área que ele fica escorrendo em spray. Também a gente não pode chegar muito pertinho do olho com spray, então aí depende do local, mas os dois funcionam super bem. E outra coisa, além da qualidade da seringuinha, você dividir porque assim, isso aqui, ó, cabe em 50 unidades aqui. Vamos dizer que eu poderia usar só ela, né? Pra dependendo do paciente. Só que é melhor dividir em 2 ou em 3 seringas. Por quê? Porque a pontinha vai perdendo Vai fio. perdendo fio. Imagina, penetra na pele, tira, penetra na pele, tira, penetra na pele, tira. Ele vai perdendo aquele corte. Então, a gente dividir em algumas seringuinhas também fica mais suportável. Assim, gente, eu tenho paciente que tem medo, assim, ela treme. Ela chega lá no consultório, ela tem pavor de agulha. E ela já fez toxina comigo, assim, vai 2, 3 vezes ao ano, tá? Já fez até fio de PDO. Mas tem paciente que tem fobia mesmo de agulha. Não é nem da dor, não é nem o medo da dor. Falou agulha, a pessoa já... Mas daí, o que a gente faz? Deixa um ambiente agradável, conversa, né? Passa o anestésico, espera. A paciente vai ficando mais confortável. Mas toda vez que ela vai lá, é um preparo emocional, psicológico, pra fazer o procedimento. Mas mesmo assim, faz e tolera super bem. Então, é muito tranquilo. Então, vamos para o nosso próximo tópico, Botox para dor de cabeça. Botox não é só estético, como a Paula falou bem no comecinho do episódio, ele começou a ser estudado não para uso estético. O uso estético foi por tabela. E a gente usa também para tratar a cefaleia tensional, que é... O que é, Paula? Cefaleia tensional, gente, dor de cabeça que envolve a musculatura da cabeça, né? Sim. A musculatura da cabeça. O nome é bem sugestivo, né? Cefaleia Exatamente. tensional. É como se você tivesse uma tensão Por na musculatura. Por estresse mesmo. Por estresse, na maioria das vezes, né? Então, Eu tenho bastante. Bastante. Cansaço também, né? Sim. Então, existem alguns pontos na face e no couro cabeludo, inclusive aqui próximo da nuca. Pode chegar aqui até o pescoço, né? As quantidades maiores, claro. Mas que tem ótimos resultados, assim, resultados fantásticos para quem sofre com isso. Eu conheço muito neurologista que faz tratamento com Botox para cefaleia, né? E tem bons resultados. Sim. Eu, assim, pro meu caso, eu faço um pontinho só aqui. E já é suficiente? Já. Olha que maravilha. Aqui sim. E uma época, acho que há uns 2 anos, quando eu era R1 de cirurgia geral ainda, eu tinha muito torcicolo. Muito, muito, muito. Travava aqui, assim, às vezes. Porque quando eu fico nervosa, quando eu fico tensa, eu faço assim. Então, você pode ver que meu trapézio é super hipertrofiado. Então, uma época eu fiz também aqui, nessa região posterior, e super funcionou. É ótimo, de verdade. Bom, outra indicação legal que a gente tem, né, ainda na face, né, é o sorriso gengival, né? Então, aquelas pessoas que expõem demais a gengiva quando sorriem. Então, tem um resultado super legal também. São apenas 2 pontinhos, né? Um de cada lado. Então, a gente pega uma musculatura que ela eleva tanto o lábio quanto a asa do nariz, né? Então, essa musculatura faz esse movimento aqui, ó.
Tem gente que tem essa feição de elevar demais esse músculo. E ficar parecendo muito a gengiva. Aquela pessoa que sorri e fica, tipo... Não sei Mostra aí, prima. Não sei se eu peguei foto disso. Não, sorriso gengival, acho que não. Ah, não Dá um tem. Google aí, acho que tem no... Não é difícil Tá com de internet. Então, vamos lá ver. O tablet. Qual que é o problema, né, do Botox pro sorriso gengival? Às vezes, querendo ou não, o sorriso da pessoa, ela é um trejeito, né? Ela é como a pessoa se enxerga desde sempre. Sim. Então, abaixar um pouquinho o sorriso, ela sente que o sorriso tá travado. Então, às vezes, ela pode se estranhar. Tipo aquele sorriso amarelo? A pessoa pode se estranhar no começo. Mas tem bons resultados. E também dá para começar devagarzinho, né? Não precisa já começar com uma quantidade grande de unidades. E sempre tem a reavaliação, né? Olha aqui, ó. Ó. Isso aí é sorriso gengival. É quando a pessoa sorri e aparece bastante gengiva. Aqui, ó. Sorriso gengival. Tem vários. Acho que não dá pra ver, prima. Aperta. Aqui, ó, pronto. Isso, ó. Por que abriu essa aba? Aqui, ó. Então, olha como melhora o sorriso. Sim. Mas... às vezes a pessoa se estranha inicialmente. E, às vezes, é engraçado como às vezes a gente vai mudando o foco, né? É muito comum, depois de tratar o sorriso gengival, a paciente querer fazer um preenchimento labial. Né? Porque aumenta a autoestima. Porque a pessoa já começa a mudar o foco, né? Assim, tratou aquilo que me incomodava já não me incomoda mais. Nossa, minha boca tá tão bonita, eu podia colocar uma... É verdade. Prima, e Botox pra hiperidrose. Pra quem não sabe, hiperidrose é aquela pessoa que sua demais. Às vezes a gente sua demais pela axila, as mãos. Eu tinha uma amiga que ela suava tanto pelas mãos que a gente ia fazer prova de vestibular. A mesa dela ficava molhada, a prova ficava molhada. De tanto que ela suava. E o Botox serve pra isso também. Conta um pouquinho pra gente, prima. Não, isso é muito legal da gente ver que o Botox funciona pra várias coisas. Inclusive, ele tem ação nas glândulas, né? Então, pode-se fazer o Botox na região das axilas para quem tem muita sudorese, para quem transpira demais, né? Com ótimos resultados. Geralmente, a gente recomenda fazer mais para o comecinho do verão, assim, lá para dezembro, porque tem uma durabilidade que é até um pouquinho maior do que o Botox de terço superior. Inclusive, eu tenho um paciente que... Sexo masculino, homem, né? Ele tem uma entrada, assim, ele é um pouquinho calvo, mas ele transpira demais. Então, o suor cai no rosto dele, nos olhos dele. Inclusive, ele faz Botox de terço superior e a gente chega bem pra lá, assim, entra pra aqui, pra cabeça mesmo, pra ele diminuir. Então, assim, quem tem cabelo ainda transpira e escorre pro cabelo. Quem não tem, quem é mais calvo, daí ele escorre pro olho. Isso atrapalha demais a qualidade de vida, trabalho, tudo. E ele tem muita transpiração. Então, a gente faz o Botox do terço superior e sobe a aplicação aqui pro couro cabeludo. E ele tem ótimos resultados e dura demais. Dura mais do que... As ruguinhas já voltaram, mas a transpiração ainda não. Então, é uma coisa que chega a durar 6 meses. E também porque quando tá terminando o efeito da toxina, é a época que tá começando o inverno. Então, a gente já diminui a transpiração. Já transpira menos, né? Então, dá pra fazer assim uma vez ao ano, tranquilamente, né? Tanto aqui no couro cabeludo, mãos também, axilas. É que as mãos aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque não depende tanto do calor, né? Às vezes a pessoa tem essa tendência de ter, então teria que fazer aí mais frequente. Tem relação com ansiedade também, né? E outra coisa, e isso que dizem que... Por exemplo, se eu bloquear axila e mãos, eu vou começar a suar mais em outro lugar. É mito? É verdade? Nosso corpo dá um jeito de eliminar calor, né? Então, a transpiração nada mais é do que uma forma que o nosso corpo consegue de diminuir a temperatura corporal. Então, sim, ela pode sentir que aumente a transpiração em outros locais, né? Na grande maioria das vezes não é uma compensação que a pessoa começa a ficar incomodado, né? Com transpiração em outros lugares, né? E outra ressalva que eu queria fazer, vai bastante produto. Não é pouco produto. Então, eu conheço gente que fez e falou, mas pra mim não funcionou. Então, tem que ver que produto que você usou e a quantidade. Porque quando eu fiz em mim, eu praticamente não precisava usar desodorante. É muito bom. O Gabriel, meu noivo,
Ele transpira demais, treina bastante. E quando ele faz, às vezes ele esquece de passar desodorante e, tipo, não fica cheirando nada. Porque você não sua. Entende? É muito bom mesmo o tratamento. Falando ali no 1x, 2x, seria a quantidade de 2x, vamos dizer assim. 2 vezes o que leva do terço superior. Ou seja, disso aqui, ó, vai tudo. É bastante produto. E falando de produto, tem algum produto, alguma marca que você gosta mais de usar? Das marcas que você usou, tem diferença? Ou todos os Botox, todas as marcas são iguais? Então, existe uma quantidade de marcas que são aprovadas pela Anvisa, ou Sim, seja... isso é importantíssimo. Que a gente pode usar, Isso é né? importantíssimo. Então, há um tempo atrás, esse ano ainda, de 2022, teve uma matéria que saiu, acho que foi no Fantástico. Era uma marca israelense, não era? E chamava Israderme, e Isso. que algumas clínicas estavam usando. E que é uma toxina, assim, inexistente, assim, não tem aprovação, não tem... Eu já ouvi falar de clínica que manda manipular em laboratório, em farmácia de manipulação e usa. Não Isso existe. é seríssimo, porque, Isso tipo, não é um existe. produto biológico, entendeu? Sim. Você não pode... Não existe isso. Não o que a gente existe. falou no começo, né? Exatamente, é um material biológico, isso aí é muito É uma toxina, é um sério. veneno. Exatamente, não pode ser feito, manipulado, assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Existe... por que é tão importante ter essa aprovação da Anvisa? Existem vários passos de fiscalização, de comercialização, existem segurança para o profissional que está injetando e para o paciente. Então, se alguém... é o seu direito, é o direito do paciente perguntar: que marca que você usa? Ah, tá bom. Tem alguma outra que você gosta? O paciente, às vezes, chega perguntando: qual que você usa? Ah, eu sempre faço essa daqui. Você faz essa, não faz? E eu tenho uma conversa franca com o paciente. Geralmente falo: eu uso essa. Eu uso mais do que uma. No meu consultório, eu tenho algumas marcas. Algumas... teve um tempo atrás, eu era fã de uma marca. Eu só usava uma marca. E teve um tempo que essa marca ficou em falta, né? Esse ano. E foi um tedéu, porque, assim, não achava em nenhum lugar. Só quem tinha, assim, feito estoque. Essas pessoas não queriam repassar, porque iam faltar para elas, né? Então, foi um tedéu. Então, daí, nesse momento que faltou essa marca, a gente começou a procurar outras que a gente não estava tão adaptado a usar. E começou a gostar de algumas, a não gostar de outras, né? Então... Hoje em dia, eu tenho realmente 2 marcas que são minhas queridinhas. E as minhas pacientes, elas gostam de saber qual marca que é. E elas pedem: eu quero tal marca. Por mim, tá ótimo também. Então, a gente sabe que, na experiência clínica, na prática, a gente vê que tem, sim, diferença de duração. A gente pode fazer a mesma marcação, mesma quantidade de uma marca e de outra. E a duração, às vezes, vai dar diferente, sim. Tá? Mas não existem, assim, estudos científicos que falem que uma... Até porque até as unidades, às vezes, de uma marca para outra é contada de maneira diferente. A unidade em si. A diluição. A diluição, tudo. Então, teoricamente, a gente não poderia comparar uma com a outra, né? Mas a gente compara. E acaba tendo as nossas preferências. Sim, essas 2 queridinhas... A gente não vai citar nome de marca aqui... Acho que a gente até poderia falar, né? Mas, enfim. São as minhas queridinhas também. Uma é bem famosa até, mas a outra eu usei recentemente e gostei bastante. E também já teve toxina que eu usei. Eu sempre gosto de testar em mim, antes de tudo. E já teve toxina que eu usei que durou, tipo, um mês. Um mês e meio, sabe? Sim. E em mim, já Botox não dura tanto, porque, gente, sou macaca velha, né? Eu faço Botox há tantos anos que não dura mesmo, dura, tipo, 4 meses. A melhor toxina em mim vai durar 4 meses e meio. Então, mas assim, tem 2 marcas aí que eu percebi uma durabilidade bem boa. E eu acho que, assim, pro paciente, ele... Como é que eu posso dizer? Ele enxerga muito valor na durabilidade. Então, assim, se você faz um produto e não dura tanto... provavelmente ele não vai voltar em você para fazer o próximo Botox, entendeu? O que eu percebo é isso. Então, por isso que eu acho que é bom... essas marcas que a gente tá falando, elas são mais caras que as outras. Elas têm um custo maior. Também não absurdo, assim, mas tem marca que é... Né, uma delas é quase o dobro, né? De outras. Então, mas eu acho que vale a pena o investimento. Sim. Porque você fideliza o paciente. Com certeza. E o paciente do Botox é aquele paciente que ele é fiel. Ele é fiel, ele volta.
E assim, não só de marca, mas assim, tanto eu como a Paula, a gente sempre prioriza usar os melhores produtos em tudo. Tanto a seringa, a Paula é super perfeccionista e super cautelosa. Ela tava até me indicando uma seringa, uma marca que ela testou. Então, assim, a gente sempre usa os melhores produtos do mercado. Tem custo maior? Tem. Mas, assim, mesmo pro profissional, eu acho que vale a pena. Porque daí você fideliza o paciente. Você pode ter um custo maior, lucrar, entre aspas, menos com aquele procedimento. Mas, a longo prazo, é melhor. Porque você vai fidelizar o paciente. E o paciente percebe. Quando você está usando anestésico de qualidade, seringa de qualidade, o paciente percebe. Inclusive, teve uma vez que eu comprei uma seringa que eu não gostei, né? Aí, o que eu fiz? Eu tirei do meu armarinho, guardei, só usei em mim, em quem? E no meu noivo, lógico. Coitado, ele sofreu. A seringa, ela era tão ruim, gente, que não penetrava na pele. Tinha que fazer força, Sabe assim. Quando você sente, faz... Nossa. Então, a seringa que eu uso hoje em dia, ela parece uma manteiga, assim. Tanto que é fácil dela cortar. Então, a superfície cortante da agulha, ela faz muita diferença na dor, né? Na experiência do paciente com o procedimento, né? Porque penetra mais fácil na pele, no músculo, né? Então, faz muita diferença mesmo. Aquelas agulhas que ficam arranhando, assim, joga fora. Bom, e agora a gente já falou de naturalidade, né? Lá no comecinho, a gente tá seguindo o script, tá? Pra não esquecer de falar nada. A gente falou de naturalidade já, né, prima? Falamos de naturalidade, a quantidade. dose. Bom, vamos falar agora, então, de complicações. Quais são as complicações possíveis do Botox? O que o paciente tem que tomar cuidado? Bom, as principais complicações, elas são realmente o próprio efeito da toxina, né? Ou seja, você lá pegar um músculo que você não queria, né? Então, a principal delas, que é conhecida, assim, é a ptose palpebral, que é a queda da sobrancelha. Então, o que acontece? A musculatura que eleva, que sobe, levanta, mantém o olhar aberto, ela tá ali dentro da órbita, certo? Existem algumas aplicações que a gente faz aqui que tem que tomar bastante cuidado. Ela não pode ser muito profunda. Tem algumas técnicas que a gente usa para evitar dessa toxina se difundir, escorrer tem um pra furinho dentro. aqui. E daí, se a gente coloca muito profundo, a toxina entra por esse furinho daqui e escorre aqui pra baixo, entendeu? Aí, se bloqueia aqui, você não consegue abrir o olho. Acreditem se quiser. Ptose é isso daqui, ó. É quando é a queda, digamos assim, da pálpebra. Acredite se quiser. Existe um buraquinho no crânio que chama forame, né? O forame aqui. E se você coloca perto desse buraquinho, a toxina pode entrar e pegar esse músculo da pálpebra. Então, a pálpebra cai. E geralmente isso acontece só de um lado. Porque Ou seja, fica uma beleza, fica uma beleza. Claro, tem tratamento. Reverte, né? Com não vai o tempo, ficar pra sempre não assim. fica. Mas é bem desagradável. Acho que é o meu maior medo. Com certeza. Já aconteceu com você? Ai, graças a Deus, não. Mas assim, também, graças a Deus, esse tipo de não. complicação... É evitável, né? É evitável. É um erro, tá? Mas todo mundo que faz está sujeito, sabe? Existem Pode variações acontecer. anatômicas. Pode acontecer. Graças a Deus eu nunca tive, mas eu não digo que eu nunca terei, né? Porque... Sim, infelizmente, a gente é humano e pode acontecer. Isso aqui é medicina, né? A prática da medicina é o corpo humano e cada um tem uma resposta. O que a gente faz, que até você que me ensinou, aqui a gente faz assim, muito superficial, quase intradérmico. Exatamente. Né, prima? Muito superficial. Então, assim, o risco é mínimo. O risco é mínimo. Mas existem alguns cuidados. Penetrar o músculo. Mas você sabe que tem uma chance... E pouca quantidade também, né? Isso. Tem uma chance disso acontecer, por exemplo, quando dá uma equimose. Por exemplo, você pega fez a toxina, bem aqui, assim, aqui próximo, pegou um vasinho. Aí fez aquela coleção de sangue, aquela toxina se difunde. Sim. E às vezes essa coleção é um pouco mais baixa, às vezes você nem vê a coleção. Então, assim, né? pode acontecer. É sempre um risco que a gente toma muito cuidado para não acontecer, mas... Se tomar muito cuidado, é muito difícil de acontecer, né? Tipo, com a Paula nunca aconteceu, comigo nunca aconteceu, eu nunca vi. Eu sei que aconteceu por relatos na literatura, mas eu nunca vi uma paciente com ptose por conta do Botox. Mas acontece. E dicas pós-procedimento? Bom, vamos lá. Pós-procedimento. Antigamente tinha aquela história de... não pode deitar. Depois que fez Botox, não pode deitar. Gente, isso aí também já é uma coisa que caiu por terra. Eu já cheguei a dormir sentada, tá? Quando eu comecei a fazer Botox, lá nos meus 20 e poucos anos,
A pessoa falou pra mim assim, não, ó, agora você não pode abaixar a cabeça. E, tipo, era umas 6 da tarde. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, tem que ficar pelo menos 12 horas sem abaixar a cabeça. Eu dormi sentada, com medo do Botox escorrer, sei lá. Você acredita? Então, isso assim... O que a gente tem que evitar de verdade, que poderia, de repente, difundir a toxina? Massagear, né, o rosto, fazer massagem vigorosa, né, não pode. Ou seja, tomem cuidado na skincare, né, depois de fazer não vai... Exatamente. Esfregar. Essa aí é uma orientação que eu sempre falo. Não precisa Sim. não fazer, mas controla ali na força que você massageia o Sim, rosto. dá uma segurada. Dá uma segurada. Não praticar atividade física no dia do Botox, né? Que é uma coisa que a gente sabe das caretas que a gente faz quando a gente, né, pratica atividade física, né? Evitar ali fazer muita contração. Mas, assim, não vai ter problema, não, tá? Em relação à contração, a gente coloca ali exatamente onde a gente quer que a toxina fique, né? Ela tem o halo de difusão, então, na nossa aplicação, a gente já tem que pensar em não chegar muito perto de zonas de segurança, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra complicação. A assimetria do sorriso. Quando a gente chega muito próximo aqui, tem gente que tem a ruguinha aqui do pé de galinha muito baixa, que chega até aqui embaixo. Se a gente vem aqui e bloqueia na sede de pegar todas as ruguinhas, e se a gente pegar uma musculatura do sorriso, né? Aqui é uma área que insere vários músculos do sorriso. Se a gente pegar, aí faz o quê? Assimetria do sorriso. Aí o que tem que fazer? Bloquear do outro lado. Aí é o sorriso que Eu tenho uma amiga que me ligou desesperada ano passado. Ligou, amiga, eu acho que eu tô tendo um AVC. Minha boca tá torta e não sei o quê. Chorava. Falei, calma. Aí fui na casa dela. Naquele dia a gente até tinha marcado de fazer um churrasco juntas. Fui na casa dela. E realmente um lado tava bloqueado, o outro não. Eu falei, amiga, você fez Botox recentemente? Ela, eu fiz. Ele falou que meu sorriso tava torto e aplicou e não sei o quê. Eu falei, não, calma, isso daí dá pra resolver só retocando, né? Mas realmente é um risco. E assim, eu não gosto de descer muito aqui. Principalmente se a paciente tem muita bochecha, cai e fica assim. Exatamente. Tem um efeito prateleira que faz na bochecha. Então, o que acontece? A gente bloqueia a musculatura, porque quando a gente faz aqui no pé de galinha, é a musculatura do cantinho do aqui, em volta dos inclusive, olhos. Você tem até a... vamos lá, vamos mostrar. Fecha aqui no iPad, onde estava o iPad, pra gente. Olha só, onde que a gente aplica para o pé de galinha? É aqui nessa musculatura, nesse certo? músculo redondinho, Redondo. em volta do olho. Olha aqui a musculatura do sorriso. A gente não quer pegar nenhum desses músculos. Chega muito para baixo aqui, ó, olha o que acontece. Pega músculo do sorriso. Ou essa musculatura também é a musculatura que faz a nossa bochechinha elevar, certo? Se a gente pega, que seja uma fração aqui, uma porção, algumas fibras desse músculo, a pele vai ficar mais retificada aqui, que é um efeito de prateleira. É um efeito que não fica bonito, assim, no olhar, na expressão. Então... E outra coisa que eu acho legal mostrar, aproveitando que a gente já tá com a câmera fechada aqui, é as bunny lines, sabe? Aquela que a gente faz assim, aquela linha que fica bem aqui. Por que às vezes ela não sai completamente? Isso eu sempre explico pras pacientes. Aqui, ó. Por que às vezes as bunny lines não saem 100%, prima? Então, porque você tá vendo aqui, esse músculo que vem daqui até aqui, é esse aqui que a gente pega quando a gente quer corrigir o sorriso gengival. Esse músculo comprido aqui, tá? E esse aqui é o músculo nasal. Às vezes, essas ruguinhas que se formam aqui é muito por conta desse músculo nasal. A gente faz a injeção do Botox aqui e pega super bem a ruguinha né? A ruguinha paralisa. Agora, se a pessoa tem essa ruguinha por esse componente, esse músculo aqui, não consegue pegar. Por quê? Porque se a gente pegar ele, a gente abaixa o quê? O sorriso, né? Então, se é uma paciente que não tem sorriso gengival, isso não é tão bom. Exatamente. Então, aqui também é uma zona de risco para quem não tem sorriso gengival. Para quem tem sorriso gengival, a gente vai nele mesmo. Pá, pega aqui e bloqueia e abaixa o sorriso. Então, tem que ter muito cuidado, porque, ó, é muito perto. Vocês estão vendo? E também, tem que pensar que tem uma pele aqui por cima, né? A gente avalia essas contrações através das marcas que os músculos fazem na pele. Então, a gente tem toda uma técnica, um estudo, né? De entender exatamente aonde esses músculos estão em cada paciente. Porque isso aqui é um padrão, mas as pessoas têm variações anatômicas, então cada uma existem padrões de contração. Então, não existe receita de bolo, certo? Não existe receita de bolo para toxina botulínica, senão o resultado não vai ser legal, né? Outra coisa é
Essa própria folha aqui eu trouxe para mostrar que a gente tem que fazer sempre um esquema das unidades que são aplicadas, né? Então, a gente desenha aqui por cima cada ponto de aplicação e guarda isso no prontuário, com quantas unidades foi feito em cada músculo e com o nome da marca que foi feito, tudo mais. Lote. Tudo isso, para quê? Para as próximas aplicações, né? Vamos dizer assim, a paciente volta, eu gostei disso, não gostei daquilo, esse aqui voltou rápido, esse aqui durou pra caramba. Então, a gente pode ir mexendo nas unidades conforme a gente tem isso aqui anotado no prontuário. E outro tema aqui, que no caso é o último tema de Botox. Só deixa eu falar uma coisinha. Quer que eu mostre aqui? Dica, assim, para colegas injetores. Geralmente, pelo menos assim, da minha experiência, a primeira ruga que volta é aqui, da glabela. Então, assim, eu geralmente dou uma carregada na glabela mesmo. Coloco de 6 a 10 unidades. E mesmo que a paciente queira um resultado mais natural, a gente pode distribuir os pontos aqui no frontal, colocando uma unidade só, 2 unidades. E agora, na glabela, eu dou uma carregada, porque geralmente é o primeiro lugar que volta. Eu também. E também esses músculos aqui, ó, da glabela, todos esses aqui... Glabela, pra quem não sabe, é esse da raiva. É esse aqui, o músculo tudo isso aqui. do bravo. Bom, isso aqui, a musculatura é muito forte. Muito. É uma musculatura profunda e forte, né? Então, a gente tem que carregar mesmo, senão realmente tende a voltar mais rápido, né? Bom, então a gente vai falar o famoso retoque, né? Então, alguns dermatologistas até já baniram esse nome de retoque. Porque parece, assim, dá uma falsa impressão de que você está fazendo, você está corrigindo alguma coisa que foi feito, né? Não é bem isso, é uma reavaliação, né? Por quê? Porque tem a musculatura, a gente faz os pontos naquela musculatura, a toxina tem o halo de difusão, a gente precisa ver como que a musculatura respondeu àquela unidade que foi colocada, aquelas unidades. A gente não consegue controlar a resposta do teu músculo à toxina. Exatamente. Não é um erro médico, né? Exatamente. O retoque, né? Exatamente. Por isso que esse nome não soa muito legal de retoque. Eu conheço muito profissional que se gaba também falando assim, não, porque o meu Botox geralmente nem precisa de retoque. Como se isso fosse um mérito dele. E não é, eu acho que fazer um bom retoque aumenta até a durabilidade do tratamento. Sim, com certeza. E outra, a gente não é 100% simétrico, né? Então, às vezes, tem uma sobrancelha mais alta do que a outra. A gente tenta corrigir isso, mas a reavaliação é muito importante. Com certeza. E uma coisa que é fato. A primeira vez que a gente faz a toxina numa paciente, geralmente precisa fazer uma reavaliação e você vai colocar a unidade a mais. Até você entender. Paciente que é aquela sua, sabe? Aquela paciente sua que volta... Aí, realmente, às vezes, os pacientes nem voltam no retoque, porque sabe que é aquilo, tá lá na fichinha anotado, você vai fazer exatamente a mesma coisa, a paciente vai ficar super satisfeita e vida que segue. Bom, então é isso. Estamos finalizando. Esquecemos de falar alguma coisa? Acho que não, acho que falamos tudo. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no nosso canal do YouTube. E é isso. Tudo que vocês tiverem de dúvida, podem mandar pra gente lá no direct do Instagram. Vou deixar meu arroba aqui, @LaísTsugami. O da Paula também. Gente, muito importante o feedback de vocês. Muito. Deixem comentários aqui no vídeo. Se gostaram do vídeo, se esse tema ele é relevante, se vocês querem saber mais sobre isso, dá ali um curtido, favorita e se inscreva no canal que tem muitos outros assuntos por aí. Qual que é teu arroba, prima? Fala teu arroba, pessoal. @PaulaCaeiro_dermato. Se tiver qualquer dúvida também, quiser mandar no direct dela, pode mandar. Pode mandar. A gente adora interagir. A gente vai abrir caixinha, né? Exatamente. Vamos fazer várias interações. Tudo que vocês tiverem de pergunta, a gente vai responder lá no Instagram. Tem o Instagram do podcast também, que vocês podem seguir. A gente vai deixar o arroba aqui, @lip.podcast. E é isso, gente. Muito obrigada por quem ficou com a gente até aqui. A gente tá muito feliz com esse projeto, né, prima? É isso aí. E tem muita coisa legal por vir ainda. Um grande beijo, até a próxima.